Os pontos de Fernando Lima. Boa noite, rádio ouvintes e telespectadores. Cá estamos nós para mais um programa, Os Pontos de Fernando Lima, a partir da rádio Savana 100.2. Pode-nos ouvir a partir desta rádio e também do Chilling.sapo e ver-nos a partir do Facebook, YouTube e da televisão independente de Moçambique, a TIME. Boa noite, Fernando Lima. Bem disposto para mais um programa. Bem disposto. Uma semana muito agradável, uma semana de muito trabalho e de muitas coisas interessantes que aconteceram por todo o nosso país. Mega padaria na Matola é o facto desta semana. Decidi abraçar um tema que claramente é um tema muito controverso. E lembra-me há muitos anos que o saudoso Carlos Cardoso se bateu e ele era um debatedor apaixonado contra a entrada do Shoprite em Moçambique, porque achava que o Shoprite ia, passa a publicidade, portanto, uma grande superfície iria destruir o pequeno comércio moçambicano, iria destruir os comércios dos moçambicanos. Ora, aquilo que nós temos hoje muito mais superfícies que aquela que eu mencionei antes. Continua a haver pequeno comércio moçambicano, continua a haver o comércio informal e, inclusivamente, há uma grande interdependência entre estas várias cadeias de negócios, ao ponto de, em muitos casos, haver pequenos comerciantes e informais que se abastecem nas grandes superfícies para depois ir vender nos pontinhos. O mesmo aconteceu em relação às grandes moageiras versus pequenas moageiras da localidade do distrito. O mesmo, inexoravelmente, vai acontecer em relação ao chapa de 15 lugares versus chapa de 30, autocarro de 60, 50, 60 passageiros. Portanto, qual é o ponto aqui da mega padaria? A mega padaria, em termos e nem sequer estou a defender que o pão da mega padaria será melhor, porque aquele pão bom é o pão da padaria do forno de lenha. Mas, infelizmente, também vamos estar condenados a breve trecho a um dia não termos mais pão de forno de lenha. Por isso que, por exemplo, aqui no sul do SAF, estão localizadas quase todas as padarias de forno de lenha, e as padarias de forno de lenha recebem visitantes das zonas mais afluentes da capital, exatamente porque o pão é excelente, e o seu sabor e a sua textura é muito melhor do que o pão industrial. Mas esse é o preço do progresso. Então, o ponto aqui é: o consumidor terá pão a melhor preço, haverá menos problemas de ruptura de abastecimento de mercado, visto se a fábrica funcionar bem. E claro que terá que haver um reajustamento em relação ao próprio mercado. Não vou dizer que vão morrer as padarias, mas as pequenas padarias. Mas as pequenas padarias terão que reajustar o seu negócio. E aqui diria outra coisa. É importante também dizer, e isto é antipático dizer, que quer as padarias, quer os chapas estão por detrás de muitos movimentos sociais, antigovernamentais, consumidores, que se verificam sempre que há um protesto em relação. Portanto, estes setores têm usado a miúde uma clara chantagem em relação ao governo, e que, em última análise, prejudicam os consumidores, porque é a forma deles expressarem o seu poder, de mostrarem o seu músculo, que é o facto de estarem à frente de setores que são muito sensíveis para a população, transporte e fornecimento de pão. Portanto, não obstante
ser politicamente incorreto apoiar uma grande superfície, portanto, apoiar uma grande fábrica de pão que vai fornecer aparentemente 2 milhões de pães de pães diários. Esse é o caminho, é para onde avançamos, e para onde avançamos, ou teremos que avançar em muito mais áreas. E só assim é que também os nossos empresários, os nossos empreendedores, os nossos homens de negócios estarão preparados para enfrentar os desafios do futuro. Não vale a pena dizer que queremos fazer carteira nacional, depois a carteira nacional custa o dobro da carteira que é importada. Ou seja, nós temos que fazer a carteira escolar moçambicana, mas o preço da carteira escolar também tem que ser um bom preço. Não pode ser um preço que depois, no fim do dia, exatamente incentiva a que chamados homens de negócios estão no negócio das carteiras, não para produzir, mas para importar carteiras da China. Muito bem, Fernando Lima, vamos ao nosso primeiro tema desta semana, que tem a ver com a missão do Fundo Monetário Internacional, que esteve em Maputo de 9 a 10 de julho, terminou o seu trabalho nesta quarta-feira, com a divulgação de um comunicado. Fernando Lima viu o comunicado e no comunicado não há lá nenhuma referência ao retomar do tão esperado programa de cooperação com Moçambique, numa altura em que o país precisa muito de dinheiro e de retomar também a sua cooperação com os parceiros internacionais. Bem, essa provavelmente é a pior notícia que os moçambicanos e o governo de Moçambique receberam como corolário dessa visita. Isto significa claramente que não haverá programa de cooperação FMI Governo de Moçambique até ao fim do ano. A segunda consequência é o FMI dá uma indicação em relação a outros parceiros de cooperação de Moçambique, nomeadamente ao G14, que é o grupo mais numeroso de parceiros de cooperação que apoiam de diretamente Moçambique, o orçamento e representam qualquer coisa como 30% do orçamento. Ora, isto é uma clara indicação a dizer manter o boicote ao orçamento de Estado de Moçambique. Portanto, estas são claramente as duas principais consequências da visita do FMI a Moçambique e também do seu desconforto em relação à maneira como o governo de Moçambique tratou a auditoria da Kroll. E saúdam a publicação da auditoria da Kroll, mas dizem que é extremamente importante tapar lacunas com informações essenciais. Isto é, por outra via, uma pressão à própria Procuradoria-Geral da República e ao próprio governo? Não. Por um lado, é interessante o FMI relacionar-se não com os tradicionais ministérios da área económica, mas, por exemplo, na sua deslocação a Moçambique, teve vários encontros com a Procuradoria-Geral da República. Ou seja, o FMI não se pronunciou sobre matérias legais, não se pronunciou sobre questões de incriminar ou não incriminar, embora haja subadjacente o ênfase na questão da responsabilização, mas o que é certo é que levou muito a sério esta questão. E no hábito e na tradição do FMI, deixou um comunicado que tem coisas boas, tem coisas menos boas, mas complementou esse comunicado com uma declaração sensivelmente 24 horas depois do comunicado de Maputo, com uma declaração em Washington, em que um porta-voz do fundo disse claramente: queremos a publicação integral do relatório da Kroll. 2, queremos que o governo de Moçambique
dê explicações sobre as lacunas que estão nesse... É interessante falar de informações essenciais e sublinham exatamente. muito isso. E as informações essenciais, no ponto de vista do FMI, que nós já tínhamos aqui falado em relação ao relatório, são os 500 milhões de dólares mais os 700 em relação à sobrefaturação. Portanto, nas contas do FMI estão a faltar as justificações para 1,2 bilhões de dólares de um total de 2 mil milhões de dólares americanos. Informações essenciais vão condicionar o tal retomado do programa de cooperação com Moçambique. A ausência dessas informações essenciais. Essas informações, essas questões vão condicionar. Moçambique apresentou um plano de trabalho ao FMI que tem a ver com várias propostas em termos de transparência e prestação de contas, nomeadamente em relação à forma como as garantias devem ser contratualizadas, em relação aos montantes que devem ser autorizados ou não autorizados e como deve ser feita esta tramitação. Do meu ponto de vista, parece-me um pouco ingênuo pensar que, embora isto faça parte da cartilha que o FMI deixou na última visita que esteve a Moçambique, mas não é com este plano de trabalho que iriam contentar o FMI, porque, de forma indireta, quer através do fundo, quer através dos doadores, o governo já tinha sentido quão desapontada estava a comunidade internacional em relação aos bloqueios que a Kroll enfatizou na publicação do seu sumário executivo. Estamos preparados para entregar, para tapar essas lacunas que o FMI exige que sejam tapadas? Isto é uma pergunta aparente, pode parecer uma pergunta técnica, mas é uma pergunta eminentemente política. E o FMI está muito consciente do peso político que tem uma resposta a essas coisas. Mas esta é a maneira do FMI resolver esse tipo de problemas. Eles não dão as respostas, eles dizem a Moçambique ou sugerem ao governo de Moçambique como deve resolver esses problemas e depois o governo de Moçambique aceitará ou não aceitará. Qual é a resposta? A resposta nem sequer é tão complicada. O presente governo a que tem que responder ou a que tem que mostrar se está à altura de explicar, ir mais além daquilo que reflete o relatório da Kroll, ou tem que ficar neste tom negativo para preservar as alianças internas, e neste caso não as alianças internas do governo, mas as alianças internas do Partido Frelimo. E nós já vimos quão agressivos estão os setores que não queriam que se fizesse auditoria e que estão extremamente desapontados com a publicação do relatório da auditoria. Portanto, isto, claro que no fim do dia, é uma batata quente para o próprio Presidente da República, que é o Presidente do Partido Frelimo, que terá que ver se há de facto, ou se tem força e lastro suficiente para dar o passo em frente, tal como num passado recente teve a força e a capacidade para dizer não, nós vamos à frente com a auditoria, independentemente dos setores que não querem auditoria. Portanto, isto tem a ver também muito com o Congresso, se esta luz verde vai ser dada antes do Congresso, depois do Congresso, mas sabemos nós que a cooperação com o FMI já está perdida para o ano de 2017. Saúdam também as decisões do Banco de Moçambique na frente da política monetária?
Bem, é muito interessante. Está lá um antigo, o antigo funcionário do Banco do Fundo Monetário Internacional. Tudo o que é saudado, claramente, são iniciativas do Banco de Moçambique. Bem, penso que aqui o governo também está de acordo com essas políticas. Aliás, tem feito bandeira para o tal modo do Moçambique estar de volta com os indicadores do Banco de Moçambique, ou seja, com os indicadores que são decorrentes da política de mão dura do governador do Banco de Moçambique em outubro do ano passado. O FMI também está muito confiante que o crescimento do PIB vai chegar aos 4,7. Também está confiante que depois dos resultados de junho em relação à inflação que se cifra agora nos 18%, que isto ainda vai baixar mais, quer por força das exportações do carvão, e há muito ênfase na questão da exportação do carvão e dos preços do carvão metalúrgico, carvão de coque, e também, por outro lado, todo o ambiente em relação aos outros preços, em relação às reservas, que também tem a ver com a própria estabilidade do metical. A outra questão, ou seja, do lado negativo, e tal como aqui já antecipámos, o FMI está claramente muito preocupado com a contração de dívida doméstica, ou seja, a forma como o governo está a tentar dar a volta à sua falta de liquidez, contraindo dívida local para suprir a sua falta de dinheiro para as despesas correntes do Estado. E fala também da reestruturação da dívida, e numa altura, curiosamente, em que falhamos mais um pagamento da Proíndicos. Exato, ou seja, isto faz parte de um pacote global de recomendações. E é sintomático que este comunicado do Ministério da Economia e Finanças sai numa altura em que a missão do FMI estava ainda em Maputo. Exatamente. Portanto, é assim, aquilo que o FMI vem dizer, para além da novidade em relação à dívida, à dívida interna, é o seguinte: é preciso mexer nas empresas públicas, e sabemos que nas conversações a delegação do FMI foi muito crítica e muito mordaz em relação às próprias soluções que as autoridades moçambicanas avançaram sobre as empresas públicas, no corte de gastos no orçamento, a questão dos salários, da massa salarial, que está a pressionar o orçamento, que o governo de Moçambique aparentemente e até agora faz que não está a ouvir a recomendação do governo, e portanto com uma indicação clara já em relação ao orçamento de 2018, uma vez que a partir da próxima sessão parlamentar se vai começar a debater o orçamento. Ou seja, é preciso reduzir o déficit. O que é que significa reduzir o déficit? É preciso que a diferença entre receitas e despesas seja menor do que tem vindo a acontecer, ou seja, que o lado da... Qual é que seria a estratégia? Aumento de impostos ou cortar algumas gorduras na despesa? Eu penso que tem que ser necessariamente cortar gorduras, se é que há gorduras, ou seja, aqui há pontos de vista diferentes entre os economistas moçambicanos, nomeadamente nos setores governamentais. Há dificuldades em assumir ou reconhecer que há gorduras, quando inclusivamente temos funcionários do Ministério das Finanças a dizer que é insignificante comprarem-se carros de topo de gama para o Parlamento. Sentimos
de quão esta questão das gorduras no aparelho de Estado tem leituras diversas, mas a questão dos impostos, parece que há aqui uma unanimidade entre o Governo e e o FMI. Os impostos não são para mexer, não se pode mexer mais nos impostos, nomeadamente aqueles impostos diretos sobre a população. Aliás, o Governo tem continuado a mexer nos impostos, mas são, sobretudo, impostos de natureza indireta e impostos que, em última análise, não têm aquele ónus odioso, por exemplo, a selagem das bebidas e dos tabacos. Isto, claramente, é a autoridade tributária a tentar aumentar as suas receitas, mas é mais ou menos pacífico para o cidadão comum, uma vez que não são todas as pessoas que consomem gin e whisky, e também as pessoas que consomem tabaco não são todos os moçambicanos, inclusive o consumo do tabaco também é muito controverso, uma vez que as próprias pessoas que consomem o tabaco estão conscientes que o tabaco provoca doenças graves. Portanto, e do meu ponto de vista pessoal, quanto mais taxarem o tabaco, melhor, embora Moçambique seja um produtor de tabaco de grande qualidade. E parece que são os maiores contribuintes, são um dos maiores contribuintes para as receitas do Estado. Exatamente. Um pouco paradoxal. E também é um dos produtos importantes daquilo que se convencionou chamar as exportações tradicionais moçambicanas. Mas são, não tanto nos últimos anos, mas aqui há uma década atrás havia um grande incentivo para os camponeses de Tete e também de Manica aumentarem a sua produção de tabaco. Há programas de incentivo à produção, fornecendo-se inputs para a produção que são fornecidos pelas próprias companhias tabaqueiras, que depois descontam estas questões dos fertilizantes e de toda uma série de outros materiais aos próprios produtores. Mas o que é certo é que o tabaco, sobretudo em Tete, está a criar um setor já nem lhe vou chamar de camponeses, está a criar um setor de agricultores que já têm a sua viatura pessoal, que tem casa de alvenaria. Portanto, os resultados da venda do tabaco e da comercialização do tabaco também se refletem na qualidade de vida desses agricultores. Saúda também, há muitas saudações aqui do Fundo Monetário Internacional, saúdam também a revisão de uma base mensal dos preços dos combustíveis. Bem, se isto é mais uma bandeirinha para o FMI assinar, ou seja, o FMI sempre defendeu que era preciso cortar os subsídios. Aliás, eles querem que se cortem os subsídios também na água e eletricidade, sobretudo na eletricidade. A eletricidade continua muito bonificada. Aliás, temos outro tipo de situação anómala, que é o próprio setor privado hoje está a produzir energia em Moçambique. A EDM vai comprar essa energia ao setor privado, nomeadamente estas centrais que estão colocadas em Ressano Garcia, compra um preço mais elevado que o preço ao público e depois, por força dos controles, do controle de preços de eletricidade imposto pelo governo, é forçada a vender a energia mais barata ao público. Mas isto para dizer o seguinte: o FMI está satisfeito porque o governo seguiu a sua política em relação aos subsídios e, por outro lado, e este também é um ponto importante, é que
não houve os tais pneus na rua pelo facto de se ter cortado no subsídio do pão e no subsídio dos combustíveis. Fernando Lima, vamos a um breve intervalo e voltamos com mais 2 temas na segunda parte. Pontos de Fernando Lima. Boa noite, Rádio 20 e telespectadores. Estamos de volta à segunda parte dos pontos de Fernando Lima. Fernando Lima, estamos de volta com o segundo tema do nosso programa. Tem que ver com a autoavaliação do Presidente da República, da metade do seu primeiro mandato. Filipe Nyusi fez um balanço em que dizia que está muito manifestou, está muito glorioso, está muito satisfeito com a sua primeira metade do mandato, mas apesar de ainda haver muitas coisas por fazer. Frisou ainda que Moçambique está de volta, mas em muitos setores não se consegue perceber o que é que o Presidente, qual é o alcance que o Presidente tem com esta frase de Moçambique está de volta e qual é o alcance que o Fernando Lima consegue. Bem, assim, acho que as críticas ao Presidente em relação a este documento quase que fazem o pleno em termos exatamente de se criticar este posicionamento do Presidente e o documento. Portanto, há muito pouco a dizer em relação a este documento. Eu diria o seguinte: é impossível fazer-se uma avaliação de 2 anos e meio de trabalho em 2 páginas. Portanto, fazer a autoavaliação de meio mandato em 2 páginas é impossível. Segundo, olhando para o Presidente, para o seu desempenho e para aquelas 2 páginas, o Presidente vale muito mais do que aquilo que está refletido naquelas 2 páginas. Não só pelo potencial, mas também porque, por exemplo, aquele documento não elenca toda uma série de obstáculos e constrangimentos que aconteceram ao longo... E um dos obstáculos são as dívidas ocultas que não faz referência. Exato. Este era o meu terceiro ponto. Depois, os spin doctors que eventualmente incentivaram o Presidente a produzir este documento. Se é interessante que esta iniciativa tenha partido do próprio Presidente, a análise é muito pobre e, nomeadamente, é completamente incompreensível que, se há uma coisa que está a marcar esta presidência, é todo este encalhar da recuperação económica e de fazer andar o barco para a frente por causa das dívidas ocultas e também por causa da guerra, que se fala do diálogo, mas se escamoteia a outra parte. Portanto, isto foi claramente um erro grave. De qualquer forma, é assim, eu acho que a presidência, o Presidente e o trabalho do Presidente tem algo de muito mais importante e de muito mais valioso do que estas 2 páginas que o Presidente fez publicar. Aliás, fez também uma comunicação no Facebook televisiva com idêntico conteúdo. Moçambique está de volta. É uma frase acertada para a situação em que o país está a viver. Eu compreendo a frase do Moçambique está de volta e aqui já debatemos esta questão, e eu penso que não pode haver equívoco nem em relação ao Moçambique está de volta, nem à célebre frase de Rogério Zandamela, a crise já passou. Ambas as frases têm a ver com está, de algum modo, a fase de sufoco mais aliviada, o país está a dar sinais de reanimação, não só pelos indicadores de que falámos anteriormente, mas por mais 2 ou 3 elementos que, em termos económicos, são significativos. A trégua
que está a possibilitar a livre circulação de pessoas e bens, a melhoria dos preços do carvão e o aumento significativo das exportações, embora saibamos que isto são estatísticas, uma vez que os produtores do carvão também não exportam só o carvão, exportam as próprias receitas que decorrem do carvão e, por outro lado, esta bandeira assinalável que foi a Eni ter feito o anúncio da sua decisão de investimento no projeto Coral Sul. Portanto, há boas notícias e essas boas notícias levaram o governador do banco e o presidente a dizer isso. Agora, claro que depois há todo um campo político que é preciso esgrimir argumentos. O presidente faz a sua parte, porque ele é que é o chefe do governo, ele é que tem a responsabilidade governamental e, portanto, se o presidente estiver deprimido, se ele próprio nos estiver a passar mensagens negativas, onde é que vamos como país? Ou seja, nós ainda vamos ficar mais deprimidos se o nosso próprio presidente anda deprimido com o estado da economia. Mas também a oposição política não estaria a fazer o seu papel se não esgrimisse estes argumentos e não contestasse estes argumentos de Moçambique está de volta, mesmo com muita da argumentação de natureza populista que tem sido utilizada, por exemplo. E já aqui falámos, são infelizes todas as declarações que eu ouvi até agora sobre a questão dos Mercedes, dos Mercedes para a Assembleia da República. Mas, em termos de opinião pública, é preciso ter a sensibilidade que isto colhe, que isto faz parte do discurso popular do dia-a-dia, a dizer, nós andamos de My Love, os outros andam de Mercedes. Não temos carro para a recolha de lixo, não temos carro para levar os mortos não identificados à vala comum, não temos carros para a polícia fazer o seu trabalho, mas temos 17 Mercedes. Mas, se eu quiser ser politicamente incorreto, eu dizia, mas no fim do dia, o senhor Nkomo, que é o porta-voz do Ministério das Finanças, que está lá a ver todos os números do orçamento, de facto, se comparar a verba dos Mercedes e as verbas macro de todo o orçamento, é verdade, sim, que são verbas insignificantes, mas o senhor Nkomo tem que ter a percepção de que não pode fazer determinadas afirmações, mesmo que essas afirmações sejam verdadeiras. É uma gota d'água no orçamento. Como o Nini que tratou em público $10.000 como quantias irrisórias. Até hoje está pegada àquele senhor a tal frase dos $10.000. Aliás, houve uma colagem da declaração do porta-voz do Ministério das Finanças à tal frase das quantias irrisórias. O que é que terá levado o presidente a ignorar na sua mensagem as dívidas ocultas, que foi também um dos principais obstáculos da sua governação? É verdade que tivemos cheias logo no início do mandato do presidente, tivemos guerra também logo a seguir, mas as dívidas ocultas foram estruturantes e que fizeram com que Moçambique perdesse a sua credibilidade do mercado internacional e os parceiros internacionais fechassem a torneira. Honestamente, eu não sei. Mas, honestamente também, tenho que dizer que é um erro colossal. E quando eu digo não sei, digo isto com alguma incredulidade, porque, de facto, e anteriormente, o Presidente já se referiu em várias intervenções como um dos obstáculos ao desenvolvimento do país, como um dos entraves ao funcionamento pleno da economia, toda a problemática das dívidas ocultas. Ou seja, se houve até um determinado momento um escamotear dessa questão como parte do discurso
do discurso oficial. Esta fase já tinha sido ultrapassada. Portanto, várias vezes, nomeadamente na sua última deslocação aos Estados Unidos, o Presidente, em público, referiu-se a esta questão. Portanto, eu não quero, nem me compete desculpabilizar o discurso presidencial, mas, por exemplo, podia aventar que era uma questão técnica, embora também seria quase oportunista argumentar nessa base, porque, como estavas a dizer, é uma questão estruturante, é inadmissível, é uma gafe que isso não constitua uma parte importante do dia-a-dia, porque isto faz parte do nosso dia-a-dia, ou seja, de repente os nossos salários diminuíram para metade, de repente os preços dispararam para o dobro. Isto não é uma questão das pessoas do Summer Shield que notam isto. Isto é transversal a todos os moçambicanos, pobres ou ricos. E isto foi, em parte, causado pelo escândalo das dívidas. Não foi só as cheias e a adversidade do custo das matérias-primas, mas aquilo que foi a gota que fez transbordar o copo foi exatamente e precisamente o escândalo das dívidas em abril de 2016. Esta mensagem do Presidente também exaltou ânimos de setores próximos do antigo chefe de Estado, que afrontaram o Presidente da República e também Presidente do seu próprio partido, um partido em que domina muito o dinamismo e também domina muito a disciplina partidária. Fernando Lima, que leituras é que podemos fazer em relação a isso? Bem, isso não tem a ver diretamente com a mensagem, mas tem a ver com um crescente desconforto desses mesmos setores saudosistas do anterior mandato, e eu penso que vamos assistir... Mas também um pouco da mensagem por causa destas frases: Moçambique está de volta, os outros questionavam, está de volta, estava onde? Precisamos de devolver Moçambique para os Caris, estava fora dos Caris. Como é que ele encontrou o país? É por aí também. Pois, ali há uma frase subversiva, talvez ainda mais complicada, que Moçambique está de volta, que é: nos 2 anos e meio do meu mandato, trabalhei para colocar este país nos carris. Afinal, nos carris do progresso. Se esteve a trabalhar nos carris, e é assim que foi para pôr outra vez nos carris, é porque estava fora dos carris. E então, quem é que pôs o país fora dos carris? E como agora, aparentemente, também há liberdade de expressão no seio do próprio Partido Frelimo, ou seja, não é que não havia liberdade de expressão, mas que os militantes se podem expressar livremente no Facebook e também na televisão, pelos vistos, pelo que vimos esta semana. Os setores que não gostam deste presidente atacam-no também à torta e à direita e fazem coro, o que é muito sui generis. Os detratores dentro do Partido Frelimo do presidente Nyusi estão agora aparentemente alinhados com a oposição política moçambicana a criticar o presidente, muitas vezes pelos mesmos motivos. É bom para o país sair uma oposição dentro da própria Frelimo? Eu penso que é perigoso, porque estamos a fazer uma transição, estamos a fazer uma transição de geração, estamos a fazer uma transição no próprio partido de poder, no movimento de libertação, uma transição que tem aspectos muito melindrosos, portanto que é preciso gerir com cuidado. Se até o FMI tem cuidado a gerir essa transição política, e portanto estes aspectos podem trazer clivagens perigosas, mas temos o militante Jorge Rebelo que exatamente defendia isso, que a grande família Frelimo, em algum momento,
tem que se dividir ou há que fazer o separar das águas, porque há muitas pessoas que não se identificam com muitas situações que se passam no interior da Frelimo, nomeadamente esta veia neopatrimonialista, como fala o economista João Mosca, ou todos os negócios e negociatas em que muitos elementos de direção do Partido Frelimo estão hoje envolvidas e que genuinamente constrangem e deixam muito revoltados históricos na Frelimo. Agora, se como um todo a Frelimo está pronta para fazer esta confrontação e fazer esta confrontação a céu aberto, isto é um ponto de interrogação. Para já tem conseguido fazer essa gestão, mas e sobretudo a questão das dívidas, a questão do relatório, a questão da responsabilização, a questão da eventual criminalização das dívidas pode acentuar rupturas mais profundas, e aí eu não tenho uma bola de cristal para dizer se a Frelimo se vai fechar de novo e vai acomodar estes problemas ou se vai... Porque a história nos mostra isso, que em grandes momentos de crise a Frelimo tem esta capacidade depois de se unir. Estamos a caminho de um congresso, os setores, as alas vão se degladiando e isto não vamos chegar ao Congresso e ouvirmos aqueles cânticos a dizer que estamos unidos, saímos mais fortificados. Não. Desta vez não. Nyusi está, para o bem e para o mal, está a fazer estas rupturas. E há muitos setores na Frelimo que se identificam com estas rupturas. Talvez ele não a faça com a elegância que no passado foram feitos todos os discursos que pareciam que a Frelimo era o mais perfeito dos movimentos, que era o mais perfeito dos partidos com ideologia marxista, e afinal hoje descobrimos que esse marxismo não era um património comum, era um património de uma ala também da Frelimo. Mas o que é certo é que há muitos militantes que se identificam com esta maneira de fazer rupturas, com esta maneira de olhar para o Estado, de olhar para a liderança e de algum modo de se afastarem para práticas anteriores. Isto, claro, que também tem outra explicação. Eu estou a dar a explicação cor-de-rosa e politicamente correta. É assim. No gravy train, ou seja, no comboio das mordomias, se uma pessoa se aliar à mudança e à ruptura, eventualmente também colhe os benefícios dessa mudança e dessa ruptura. Portanto, uma nova geração que está aliada ao atual presidente também não olha apenas isto como uma lufada de ar fresco na maneira de fazer política em Moçambique, mas eventualmente como uma forma de também se beneficiar. Portanto, há aqui alguns aliados que são claramente aliados de ocasião, que se a oportunidade se oferecer, vão mudar de comboio na próxima estação. Então, acredita em alianças destas alas estão a degradar agora durante o Congresso? Ou nem por eu isso? tenho dificuldades ao nível dos setores intermédios e ao nível da base, acho que não. Mas ao nível da cúpula e tal como aconteceu até agora, é possível, ou seja, se houver a noção de que o barco está para sussurrar ou para acontecer a implosão, porque estamos na iminência de uma implosão, a questão é de dizer siga a implosão, porque é que temos que fazer a demarcação das águas, ou seja, temos que clarificar as águas, ou fica tudo na mesma, porque nos vários exercícios
que houve nos últimos 12 meses, é exatamente isso que tem acontecido. Há estas reuniões do Comitê Central, vai-se à reunião com grandes expectativas e depois as pessoas saem da reunião com um síndrome do NIN, ou seja, nem sim nem não. Não houve a tal de clarificação e, portanto, eventualmente poderemos ter um congresso com mais uma noite de grandes facas longas, como já aconteceu no passado. Mas, cada vez mais, me parece que os dados estão em cima da mesa e que não há certezas absolutas em relação àquilo que se vai passar no Congresso. Aliás, há agora esta outra opção de que as coisas não vão chegar ao Congresso todas resolvidas, mas haverá um momento antes do Congresso e haverá outro momento depois do Congresso em que questões cruciais e importantes só vão ser resolvidas depois do Congresso, nomeadamente a questão das dívidas, a questão da paz e ligada a esta questão uma reestruturação profunda, quer no aparelho partidário, quer na máquina governamental. Com ou sem dificuldades, Filipe Nunes vai conseguir reestruturar o aparelho partidário? Eu não... Se estivéssemos num jogo de póquer, eu nem sequer não apostava, nem faria bluff neste momento. Fernando Lima, vamos ao o terceiro e último tema, que é a visita do Presidente da República ao Ministério da Justiça, Assuntos Constitucionais e Religiosos. E lá Filipe Nunes manifestou preocupação ou questionou a alegada intromissão da religião na política. Isto numa altura, 2 semanas depois da Igreja Católica ter emitido um comunicado contundente em relação à crise em Moçambique, em relação também à responsabilização da questão das dívidas ocultas. Bem, eu penso que o Presidente aqui caiu numa armadilha que ele próprio ajudou a desenvolver. Ou seja, começou, ou nos últimos anos, tem sido tradicional a Frelimo distribuir sorrisos à esquerda, à direita, para a frente e para trás, para todas as confissões religiosas. Até quase uma igreja de bairro tem a visita do Presidente, porque é preciso ali o voto de mais meia dúzia de almas que estão a cargo daquele pastor. No meu ponto de vista, isto inclusivamente viola o princípio da laicidade do Estado. Ou seja, não há um ditado que não sei se aqui, como aqui eu deveria traduzir, que é: não se pode ter sol na eira e chuva no arrozal. Ou seja, não podemos ao mesmo tempo ter a chuva a cair nas plantações e depois, quando temos que separar, descascar o arroz, não pode haver chuva, só pode haver sol. Ou seja, o Presidente não pode, e a Frelimo, porque não é apenas o Presidente, é a Frelimo, não pode estar sempre, como se costuma dizer, a passar a mão pelo pelo às confissões religiosas, a pôr gelaba, a pôr cofió, a descalçar os sapatos à entrada da mesquita, mas depois, quando os maulanas vêm cobrar, como exigir que as crianças vão de burca à escola, vão de lencinho na escola pública, começa-se a assobiar para o ar, a dizer que é a escola pública e que, portanto, os muçulmanos não têm que fazer estas reivindicações. Então, é assim, isto vai desembocar numa máxima bíblica, que é uma célebre frase que é atribuída pelo apóstolo Mateus a Jesus Cristo, que disse sobre a questão de pagar ou não pagar impostos aos romanos: a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Ou seja, que em última análise reflete a postura que devem ter as pessoas que professam confissões religiosas em relação ao poder secular. Portanto,
ao governo. E claramente que deve haver esta separação, e isto está consolidado e explicitado constitucionalmente Aliás, o próprio presidente pediu ao Ministério da Justiça para clarificar. Exatamente. Agora, é assim, não sejamos jacobinos, por um lado, e não olhemos para a realidade de Moçambique. Muitos religiosos em Moçambique, nomeadamente as igrejas protestantes, e daí o cisma, às vezes até um pouco falso, Igreja Católica, igrejas protestantes, estiveram ao lado do movimento de libertação, estiveram ao lado da libertação de Moçambique, apoiaram claramente a luta de libertação. E, portanto, não podemos dissociar, e no mundo 2, não podemos... E a própria Igreja Católica esteve nas negociações de Roma. Exatamente. Não, e temos todos os movimentos sociais, por exemplo, da América Latina, da teoria da libertação, em que a Igreja tem que estar ao lado dos oprimidos, tem que estar ao lado daqueles que sofrem. Isto faz parte da leitura da própria Igreja, neste caso da Igreja Católica, em relação à sociedade. Uma Igreja que está inserida socialmente não pode virar as costas ao sofrimento do povo, aos problemas que a sociedade onde está inserida enfrenta, e, portanto, não pode dizer não sabemos nada disso, nós só estamos na Igreja para seguir a liturgia. Na própria liturgia da Igreja, neste caso da Igreja Católica e da Igreja Protestante, na parte do sermão, na parte das homilias, estes momentos servem exatamente para se fazer uma reflexão do social e de todo o ambiente que cerca os templos e os fiéis que vão exatamente ao templo em busca, muitas vezes, de resposta para as suas próprias interrogações. Aliás, não é por acaso que quer ao nível do movimento islâmico, quer ao nível das igrejas que têm uma matriz cristã, nós acompanhamos nas últimas 3 décadas um grande ressurgimento das pessoas irem à mesquita e irem à igreja. Hoje há quase uma condenação de caráter social da pessoa que no domingo ou que na sexta-feira não vai à mesquita ou não vai ao templo cristão. Portanto, eu entendi a irritação, em última análise, do presidente, mas aí até podemos recuar ao tempo colonial, ao poder colonial, que pensava que tinha a Igreja Católica, por força da concordata e do acordo missionário, que tinha a Igreja Católica na mão, muitas vezes se insurgiu contra a Igreja Católica, nomeadamente na Beira, no célebre incidente dos padres do Macuti, na questão do massacre do Iriam, que levou muitos missionários a serem expulsos de Moçambique, e do próprio bispo Dom Manuel Vieira Pinto, que foi expulso e humilhado pela PIDE, pela Polícia Política Portuguesa, por causa dos seus posicionamentos ao lado dos moçambicanos. Portanto, estas coisas são complexas, são difíceis, mas o governo não pode ter as duas coisas ao mesmo tempo. Por um lado, gostar de frequentar as igrejas e as mesquitas para receber votos, e depois, porque a igreja ou os líderes muçulmanos se pronunciam de alguma coisa do espaço temporal secular, já achamos
que estão a exorbitar das suas competências e do seu raio de intervenção. O Presidente também levantou a questão de patriotismo e diz que tem inveja dos povos que amam, que gostam dos seus países. Fernando Lima, levantar a questão sobre a responsabilização nas dívidas ocultas, exigir transparência, exigir boa governação, não é ser patriota? É ser muito patriota. Aqui poderíamos gastar muitos programas a discutir sobre estas coisas. Só para dar um pequeno exemplo, um dos países que está sempre na boca com a palavra patriotas e patriotismo é os Estados Unidos. Mas nos Estados Unidos é constitucional queimar a bandeira dos Estados Unidos. Uma coisa que eu próprio fico chocado de ver a bandeira nacional. Não é questão de queimar, a questão de humilhar a bandeira, porque é um símbolo nacional e que crescemos a respeitar a bandeira. Mas, e quando esta questão foi levada ao Tribunal Supremo, o Tribunal Supremo defendeu que fazia parte das liberdades dos cidadãos americanos, se acharem que, e fazia parte da liberdade de expressão, se acharem que devem queimar a bandeira, mas quem levantou todo este debate do queimar da bandeira são exatamente os setores mais conservadores, mais reacionários, que achavam que se devia penalizar a queima da bandeira, porque onde é que se queima habitualmente a bandeira americana? No Médio Oriente, nos movimentos islâmicos, como exatamente um símbolo da luta contra o imperialismo, da luta contra a opressão estrangeira. Portanto, aqui é preciso precisarmos mais o que é isto de patriotismo. O que é um patriota, porque os patriotas são aqueles que querem o melhor para o seu país, e nós não gostamos, ou aqueles que são patriotas não gostam que o seu país seja conhecido pelas responsabilidades que, em última análise, devem ser apontadas ou imputadas a uma pequena minoria que estão envolvidos em negócios ilícitos, que estão envolvidos no tráfico das drogas, que estão envolvidos, por exemplo, em dívidas ainda não explicadas. E é isso que, às vezes, é preciso clarificar. Se formos para os países nórdicos, a mesma coisa. Os nórdicos gostam dos seus países, mas é isso. Gostam na mesma proporção da transparência, da responsabilização e das grandes liberdades individuais de que gozam nos seus países. Uma última questão, o Presidente também levantou o problema de falta de prestação de contas com projetos, com doadores, e isso está a embaraçar, de certa forma, o governo. Como é que olha para isso, Fernando? Eu tentei ver muito para além daquela frase de ocasião, se ele não queria indiretamente referir-se às próprias dívidas ocultas. Talvez esteja a debitar demais. Agora, que é um problema a não prestação de contas, que deve ser uma preocupação central da governação, e aliás faz parte da boa governança, a prestação de contas, claramente, e o Presidente deve falar até ficar rouco, como dizia o Machado da Graça, deve, nas suas mensagens dos ministérios, falar sempre desta questão da prestação de contas. Eu lembro-me, e isto está sempre na minha cabeça, de um responsável do Ministério da Administração Estatal que dizia: quando é para prestarmos contas ao Banco Mundial e ao FMI, vamos até ao detalhe da vírgula, porque sabemos quão exigentes são no FMI e no Banco Mundial. Quando é para dar relatório para os países nórdicos, sabemos que eles toleram tudo e aceitam tudo. Claro que isto foi no tempo
que os países nórdicos eram dominados por partidos sociais-democratas, porque hoje em dia forças mais conservadoras tomaram conta dos países nórdicos e também os países nórdicos são hoje muito exigentes em relação às suas contas e por isso mesmo já tivemos vários escândalos em que inclusivamente o governo de Moçambique foi obrigado a devolver fundos a alguns dos países nórdicos, nomeadamente à Dinamarca, exatamente porque determinados fundos não foram descobertos ou não foram corretamente utilizados nos projetos financiados por esses mesmos países. Fernando Lima, chegamos ao fim de mais um programa que pode ser visto às 21h30 na televisão independente de Moçambique, TIMI. Eu sou Francisco Carmona. André dos Santos se encarregou da parte técnica. Pontos de Fernando Lima.